A meus amados irmãos, a graça e a paz do eterno de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei quando você verá esse vídeo, mas eu espero que o eterno continue lhe abençoando. Isso aqui é o novo quadro do canal de toda quarta-feira, comentando sobre algum assunto que eu vi na internet, que está sendo muito comentado, ou muitas vezes uma conversa muito interessante que eu tive com alguém na semana. E essa semana, meus irmãos, vamos falar sobre doutrina ou peso, coisa que muitas pessoas, muitos cristãos, ainda não entenderam. Vamos ver. O que é que a Bíblia fala sobre o peso? O que é o peso, irmãos? Mateus 23, 3 e 4 diz assim: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui Jesus está falando dos fariseus. As pessoas que põem peso em você, elas são hipócritas. Elas falam, elas pregam, mas não vivem. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Então, o peso é o seguinte, irmãos. O peso é algo que colocam sobre você, sendo bíblico ou não, que quem diz não move um dedo para fazer. Muito bem. Agora vamos ver o que é a doutrina. João 7, 16 a 18. Respondeu-lhe Jesus e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O que é isso? A palavra de Deus. A Bíblia é a doutrina. Tudo que vai além da Bíblia não é doutrina e é anátema. Ou seja, anátema é maldito. Se é maldito, é do inimigo, é do diabo. Muito bem. 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? Do Pai. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então perceba aqui que falar de mim mesmo é o quê? É o peso. Então Jesus está falando, aqui ele vai fazer a vontade do Pai, se a doutrina for de Deus, ele vai comparar com a minha. Ele vai ver que eu estou falando a verdade. Ou falo de mim mesmo, um peso. Aquilo que não é bíblico. Tudo que não é bíblico é um peso para você. 18. Quem fala de si mesmo busca a própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Se não há injustiça, ele não é hipócrita. Ele prega a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Sola Escritura, ou sola Escritura. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Só devemos pregar a sã doutrina. 1 Timóteo 4, 6 e 7. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo está falando para Timóteo, te afasta de tudo aquilo que não é bíblico, te afasta dos pesos. O que não é bíblico, ele vai te pesar, você vai se afastar de Deus, você vai ser cortado pelo Pai e perderá a salvação. Pior, achando que está salvo, achando que está com Deus. Isso é um peso desnecessário. Então tem vários tipos de peso. Pode ser um peso, uma doutrina pesada que você não consegue viver. Pode ser um peso desnecessário. Tá? Atos 2,42. E perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Qual é a doutrina dos apóstolos? É o que está escrito. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, quando eu trago aos irmãos uma mensagem bíblica, alguém traz, se não for da santa doutrina, se não for bíblico, por isso que Paulo coloca, tem cuidado. Cuidado. Se você segue alguém que prega errado, esse pregador errado se perde e você também. É algo muito perigoso. Bom, agora vamos fazer algumas relações, algumas comparações entre doutrina e peso. Você quer ver um exemplo? Uma vez me mandaram um vídeo de um canal de uma pessoa falando assim: quebre suas contas. Olha o que a pessoa disse: quebre suas contas. Uma pessoa que fala isso, ela não tem amor por você. Início de conversa.
nem de Deus ela é. Você acha que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai de amor, gostaria que você ficasse sem dormir? Gostaria que você atrasasse suas contas? Gostaria que você talvez entrasse numa depressão? Você ficasse doente? Você acha que esse é o Deus de amor? Que esse é o Deus bíblico? Para ficar enriquecendo igreja? Igreja que eu falo é a denominação? Você acha isso? Para ficar enriquecendo o pastor? Eu sinto muito, irmão. Isso é um peso. Um peso que não é a doutrina. Isso não é doutrina bíblica. Isso não é. Você quer ver outro exemplo? Quando lançou aquela música Evangelho de Fariseu, que os falsos profetas ficaram todos blá 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 blá. Tocou, né? Tocou. Os falsos profetas começaram a ficar alarmados, com medo de passar fome, com medo de perder as regalias, né? Porque perder as mordomias, perder, não é só, irmão, não é só a salvação não, é isso aqui, sendo bem claro. Quando lançou, teve uma repercussão terrível. Pastor de um monte de lugar achando absurdo, que era absurdo. Aí eles pegam Malaquias, pregam errado para você. Olha, você está roubando a Deus. Olha, cuidado, você vai para o inferno, você vai perder a salvação. Peso. Isso é peso. Não é doutrina. Outra coisa, uma vez um pastor falou assim, tá gravado no YouTube, quando saiu essa música. Pobre sempre existiu. Não vou deixar de comer meu camarão por causa do pobre. Peso. Só está preocupado com seu camarão. Peso. Isso tudo é peso, irmão. Isso não é doutrina. Você quer ver um outro exemplo? Algumas pessoas dizem guardar o sábado. Ah, você perderá a salvação por causa do sábado. Não. Quem me salva não é o sábado, quem me salva é Jesus. Eu guardo o sábado. Eu concordo com a guarda do sábado. Mas concordo com a guarda do sábado bíblica. Do que está escrito. Não a que eles acham que é. Essa é a diferença. Entende? Então, por exemplo, se uma vez eu deixar de guardar o sábado, ou no sábado eu fizer algo que não é do agrado de Deus, eu não vou perder a salvação por isso. Eu tenho que me arrepender, pedir para Deus me ensinar a guardar o sábado. Eu sou fiel a Deus através de Jesus. Eu não sou fiel ao sábado. É isso que as pessoas não entendem. Sábado não é ponto de salvação, é peso. Se a pessoa prega que sábado é ponto de salvação, isso é um peso para você. O sábado é um peso. Ele não é uma alegria. Ele não é um dia de bonança. Ele não é um dia para você respirar e sentir Deus ainda mais na sua vida. Ele é um peso. E as pessoas não entendem. Vamos supor que você guarde o domingo. Você ainda não entendeu sobre a guarda do sábado. Para você, a sua guarda do domingo pode ser um peso. Mesmo você guardando o dia errado, mesmo você indo contra a escritura, pode ser um peso. Essa é a diferença. Tudo que não é doutrina é peso. Uma coisa que eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Sabe o que é? Uma pessoa cobrar para pregar. Uma pessoa cobrar para cantar. Eu acho absurdo. Ah, Leone, mas a pessoa tem que verificar os custos. Uma coisa, ele fala assim, irmão, se você quiser me ajudar com alguma coisa, me ajude. Tudo bem. Mas você já viu os cachês desses pregadores do evangelho? Até para levar o evangelho, esses caras criam dificuldade. Põe peso, até para pregar. Isso, irmão, isso é doutrina? Você viu Paulo fazendo isso? Abre Atos dos Apóstolos, você viu Paulo, Pedro, João, Filipe fazer isso? Até na hora de pregar o evangelho, os falsos profetas criam peso. É impressionante. É impressionante. É uma coisa terrível. Eu fico triste com isso. Eu fico triste. Sabe, existem pessoas que estão nas denominações religiosas que mal sabem nem escrever, irmão. Que mal tem senso crítico.
Se até o formado hoje, a maioria deles é ignorante formado, analfabeto funcional, imagine quem tem terceira, quarta, quinta série. Pessoas idosas. E essas pessoas colocando um peso, muitas vezes um peso que impõe medo, um peso que te dá medo. Você quer ver um exemplo? Eu estava dando aula numa escola uma vez e chegou um rapaz para desabafar comigo. Eu vou te contar um peso dele. O que aconteceu? Ele ficou desempregado, estava desempregado na época, tinha acabado de entrar na escola, na época eu dava aula, nessa escola. Ele chegou assim pra mim, ele começou a ver como eu me comportava. Leão, tu é cristão e tal? Eu falei, sou, cara. Foi que, pô, eu quero desabafar contigo. Pô, senta aqui, vamos conversar. Sabe o que ele me disse? Ele ficou desempregado, não tinha R$ 1 pra pagar nada. Não tinha R$ 1, meu irmão. O líder ungido dele perguntou, por que você não tá devolvendo o dízimo? Que pra isso esses pastores são rápidos. Só quer saber de dinheiro, tá nem aí pra sua salvação. Sabe o que ele falou? Tô desempregado. Ah, é? Mas tu não tem nada que possa devolver o dízimo? Meu irmão, o cara tá desempregado. Esse tipo de cara que não tem noção, não. Eles não têm noção de nada. Aí, porque não tava devolvendo o dízimo por estar desempregado, proibiu ele de cantar, ele de pregar e tirou do cargo. Ou seja, isso não é evangelho. Isso é um peso. Por que muitas pessoas se afastam do evangelho? Porque muitas vezes não pregam o evangelho para você. Não pregam para você o fardo leve de Jesus, o evangelho verdadeiro. Eles pregam para você o peso, o fardo, o falso evangelho, a falsa doutrina. Quantas pessoas já chegaram para mim falando em relação a dízimo em várias denominações religiosas? Várias vezes a gente vê vídeo na internet das pessoas sendo desmascaradas. E as pessoas ainda seguem esse tipo de gente, não é possível. Gente que vende óleo ungido, não sei de onde Israel, vende uma Bíblia com algum rabisco lá mais caro. Isso é peso, irmão. O evangelho é de graça, o evangelho nos liberta, o evangelho nos afasta do pecado e nos liga a Deus através de Cristo. Ele não é um peso. Por isso Jesus fala que ele está cansado. O que é sobrecarga? Não é só o cansaço da vida, não. Não é só o cansaço, é tudo aquilo que não é bíblico. Essa é a real ideia. Não é só o cansaço, não. Tem muitos irmãos aí, em várias nações religiosas, que estão cansados. Tem gente que não quer nem saber de evangelho, nem saber de Jesus por causa desses pesos. Tem gente que se afasta por causa do peso. Tem gente que vira ateu por causa do peso. Isso infelizmente, é a verdade. Em alguns casos. Então nós temos que tomar cuidado com o que é doutrina, com o que é peso. Eu conheci uma pessoa, que eu não vou dizer a igreja onde ela congregava, ela falou, Leone, onde eu congregava era muito tóxico. Era tão tóxico que muitos membros ficaram doentes. E hoje essa pessoa, ela não crê em Deus. Você está vendo quanto um peso destrói a coisa? É isso, irmão. Aí vem a pessoa que não entende. Ah, mas temos que estar com Jesus. Não é com o ser humano. Irmão, se a pessoa não tem a doutrina verdadeira, a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, porque ensina um falso Deus trino, que é outro peso. Peso de salvação que você vai perder. Se a pessoa não conhece a real doutrina, como é que ela vai perceber isso, irmão? Entenda de uma vez. Tem gente aí que não tem pai e mãe, tem gente que é sozinho. Que chega numa denominação religiosa que aquele povo é a família dele. Muitos de nós não sabemos o que é isso. Não sabemos. Tem gente que é sozinho. Tem gente que está na denominação religiosa que toda a família do cara bebe, fuma, vai pra festa, faz um monte de coisa errada. O cara é o único que está tentando estar no caminho de Deus. Mesmo que seja muitas vezes com falsa doutrina. Ele está tentando porque ele tem sede de Deus. Está tentando porque ele tem fé em Deus. Porque ele é sincero. Você tem que enxergar isso, meu irmão. Por isso que o peso e a doutrina são coisas opostas. A real doutrina, ela não te dá um peso pesado, ela te dá um peso leve, porque mostra quem é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo.
A falsa doutrina te dá um peso que nem quem prega para você vive. Meus irmãos, obrigado por estar até aqui conosco. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.